erosão é conceituada como o desprendimento e transporte das partículas do solo, ocasionado principalmente por dois agentes, a água e o vento, que caracterizam a erosão hídrica e eólica. De acordo com Magalhães, a erosão é um processo de origem natural, que consiste na transformação do solo causado por agentes exógenos do relevo que inferem no desgaste, ou também pode ocorrer de forma acelerada devido à ação do homem, que é conhecido como agentes de origem antrópica, sendo o maior responsável pela configuração erosiva, causando grandes impactos ao meio ambiente com a alteração das propriedades físicas do solo. O clima também é um fator causador da maioria dos processos erosivos, visto que atua diretamente na deteriorização das rochas através do intemperismo físico ou químico. Dessa forma, o principal agente erosivo decorrente do clima é a precipitação, ocasionando o escoamento superficial e subterrâneo, sendo o maior causador de erosão do solo, seguindo da temperatura e ação do vento. Os solos mais propícios à erosão são os arenosos, se destacando os de granulação fina, secos, ácidos e poucos coesivos. A porosidade dos solos arenosos facilita a infiltração da precipitação, diminuindo o escoamento superficial. No entanto, como a coesão desses solos é muito pequena, o atrito entre os grãos não é suficiente para evitar o processo de erosão, tornando esses solos facilmente erodidos. A espessura da camada do solo também influencia no processo erosivo, pois uma camada fina facilita o surgimento de enxurradas devido à rápida saturação da superfície, principalmente os solos arenosos. A alteração do solo por meio de erosão acontece em três estágios: a desagregação, o transporte e a deposição em lugares com relevos de costas mais baixas. Há diversos processos erosivos que são determinados e classificados pelo agente causador. Assim, os agentes causadores de erosão ocorrem por meio da ação da água, vento, gravidade ou antropogênico, classificando a erosão em 4 grupos: a erosão hídrica, a erosão eólica, movimento de massa e a erosão organogênica. A principal causa de erosão no solo é a eólica, que acontece quando um vento forte acaba desgastando as rochas e levando partículas do solo para longe. No Brasil, a mais comum é a erosão por água da chuva, ou hídrica, e ocorre quando uma chuva forte não penetra no solo e acaba levando com ela nutrientes da terra. Também pode ocorrer com as gotas da chuva, que caem muito forte, causando buracos que podem virar ravinas. Outro tipo de erosão hídrica são as marinhas, que é quando a água do mar bate muito forte nas rochas e encostas, causando desgaste, e a fluvial, que é quando a água do rio vai com muita força para a margem e acaba levando partículas do solo, causando desmoronamento e desgaste. Existem outros tipos de erosão, como a glacial, que é a ação do gelo, a gravitacional, que é a ação da gravidade, a geológica, que seria uma ação natural, a nival, que é a ação da neve, a soligênica, que é a ação da terra, e a organogênica, que é a ação dos organismos. Bom, começando a falar as consequências das erosões, eu vou citar primeiro as consequências da erosão eólica. O enterramento de solos férteis é uma das principais consequências da erosão eólica. Isso inclui também a perda de solo, decadência da estrutura do solo e ressecamento do solo. Afinal, o problema ocorre com a retirada da vegetação de cobertura do solo, que é transportada e se sedimenta cobrindo as camadas férteis. Agora falando sobre as consequências da erosão hídrica, que é o tipo de erosão mais importante e preocupante no Brasil, pois ela desagrega e transporta o material erodido com grande facilidade e rapidez.
Essa erosão pode agravar enchentes em períodos de chuvas intensas e, conforme ela avança, as camadas de terra que sofrem a sedimentação podem ser depositadas em leitos de rios, causando muito mais impacto ambiental. Além disso, pouco a pouco, o solo perde os nutrientes essenciais para nutrir o plantio agrícola, ou mesmo a criação de gado em pastos. Então, falando as consequências da erosão marinha, a redução na largura da faixa de areia. Então, quanto mais a erosão reduz a faixa de areia da costa, mais torna fácil uma inundação. Dessa forma, se estima que quanto mais o tempo passar, menos volume de água será necessário para inundar uma determinada área. Por isso, ali, aumento na frequência de inundações decorrentes das ressacas, perda e desequilíbrio de habitats naturais e a destruição de estruturas construídas pelo ser humano e perda do valor paisagístico de algumas regiões. Por fim, a erosão fluvial, que é a erosão causada pelas águas dos rios, que provoca desgaste nos planaltos, dentre outros relevos, e removem porções do solo das margens dos rios, provocando um deslizamento de terra. Esses solos ficam desprovidos de vegetação, e com isso não há uma proteção sobre os mesmos. Ele torna-se puro cascalho e fica suscetível de carregamento por enxurradas. Assim irá se tornar pobre, totalmente seco, quimicamente morto, e nada será fecundado. Eu vou falar sobre uma matéria do G1 do dia 24/2/2018, que fala sobre a cidade de Goiás e fala sobre erosão causada pela chuva. Bom, na cidade de Goiás, a falta de planejamento na construção da cidade vem ameaçando moradores por conta da erosão, que é esta erosão que é causada pela chuva. A chuva fez diversos buracos, a avenida desaparecendo e a prefeitura ainda não chegou a um acordo, nem ao menos resolveu o problema. Creches ficam em perigo por ficarem menos de 10 metros do local onde ocorreu esta erosão. Funcionários removem postes que poderiam ser prejudicados por conta da erosão. Goiás é uma cidade próxima de Brasília e tem as maiores erosões urbanas do centro-oeste do país. Aproximadamente 10 famílias perderam suas casas. Até julho é para começar o projeto de obras de drenagem. A prefeitura afirmou que aguarda o fim do processo de licitação para começar a contenção de erosão. Processo de licitação é a contratação de obras de um serviço de compra de um produto, locação ou alienação. Contenção de erosão é um método utilizado para reduzir erosão do solo.